Ela foi vendida pela própria irmã por 40 mil réis, entregue a um fazendeiro solitário como se fosse mercadoria. Mas o que esse homem de pedra fez quando a viu na porteira mudou para sempre a história dos dois. Você já imaginou que o maior ato de crueldade da sua vida viesse de quem partilhou a mesma mãe, o mesmo teto, o mesmo sangue? É assim que começa a história que sacudiu a pequena São Donato do Cerro, no sertão do Ceará, numa tarde de sol a pino do ano de 1923. Quando a seca rasgava a terra como uma ferida que não consente curativo, e a inveja humana fazia o mesmo dentro de um coração que havia se esquecido de amar. Quando uma moça de 19 anos chegou à porteira de uma fazenda distante, com os pés em carne viva, e os olhos vermelhos de um choro que já havia secado no meio do caminho, o homem que a encontrou ali poderia ter feito qualquer coisa. Poderia ter mandado embora. Poderia ter ficado quieto. Poderia ter deixado que o destino daquela jovem seguisse o rumo torto que a maldade alheia havia traçado. Mas Benedito Ramalho Ferro não era assim. Nunca foi. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu depois, o que aquela tarde plantou naquele terreiro de terra batida, floresceu de um jeito que nem o mais esperançoso dos corações teria podido imaginar. Uma reviravolta que deixou a cidade inteira de boca aberta e que provou, uma vez por todas, que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando está trancada numa caixa de metal enferrujada, atrás de um painel de madeira. Prepare o coração. Romance, traição, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. O sol nascia cedo demais no Ceará de 1923, como se estivesse com pressa de castigar a terra antes que alguém tivesse chance de se preparar. As colinas secas de São Donato do Cerro acordavam todos os dias, com o mesmo perfume amargo de capim queimado e poeira vermelha. E o único sinal de que a vida resistia ali era o mugido distante do gado, que soava mais como lamento do que como presença. Era nesse mundo duro, nesse chão que parecia ter decidido não ceder mais, que Benedito Ramalho Ferro levava seus dias com a teimosia silenciosa de quem não sabe mais por que continua, mas continua assim mesmo. Benedito tinha 32 anos, mas carregava nos ombros o peso de muito mais. Era alto, quase uma cabeça acima da maioria dos homens de São Donato, com ombros largos que os anos de trabalho na roça haviam transformado em pedra viva, como o nome de sua fazenda. As mãos eram grandes, escuras de sol, cheias de calos que contavam a história de cada cerca erguida, de cada metro de terra arada, de cada noite de chuva passada consertando o que o vento desmanchava. O rosto tinha aquela dureza que o sertão imprime nos homens quando eles se deixam, uma mandíbula firme coberta por uma barba rala que ele só aparava quando ia à missa. Olhos castanho escuros que a cidade inteira confundia com frieza, mas que eram, na verdade, a marca de alguém que aprendeu a não mostrar o que sentia, porque o que sentia era grande demais e doloroso demais para expor. Usava chapéu de palha desbotado, camisa de algodão grosso, calça de couro nos trabalhos mais pesados, e andar de quem conhece cada palmo do próprio chão. A cidade o chamava de O Ferro, e achava que era um apelido justo. Os mais velhos diziam que Benedito havia nascido sensível, de temperamento afetuoso como o pai, homem gentil que criara a fazenda do nada, e que morrera cedo demais deixando o filho ainda novo no comando de tudo. Mas foi 6 anos antes que o Ferro havia se formado de vez. Dalva Pereira, sua noiva, havia adoecido de febre numa semana de agosto em que o calor era absurdo. E 3 dias antes do casamento, enquanto as bandeirolas ainda estavam penduradas na varanda, e o bolo de mel esperava coberto com um pano branco, ela havia partido. A febre levou tudo de uma vez. Dalva, o casamento, e a crença de Benedito de que ele merecia algo bom nessa vida. Desde então, ele acordava antes do sol, trabalhava até depois do escurecer, voltava para dentro do rancho exausto,
Comia em silêncio o que sua própria mão havia preparado e dormia sem sonhar. Ou se sonhava, não contava para ninguém. A fazenda Pedra Viva, com suas 20 cabeças de gado, seu laranjal que o sol teimava em ressecar, e seus 2 peões leais, Zacarias e Anselmo, era ao mesmo tempo o orgulho e a prisão de Benedito. O velho capataz, seu Firmino, 70 anos de rosto enrugado como couro seco ao vento, era o único ser humano com quem Benedito trocava mais de 10 palavras por dia. E mesmo assim, a maioria delas era sobre trabalho, sobre o pasto, sobre a cerca do lado norte que estava cedendo. À noite, quando o terreiro ficava silencioso e as cigarras tomavam conta, Benedito sentava na varanda com o terço na mão. Não rezava, apenas segurava, como se o fio de contas fosse o único fio que ainda o prendia ao mundo. A 200 e tantos quilômetros dali, em Vila da Ribanceira, Luísa Cordeiro Maia acordava toda manhã com o cheiro de erva doce que ela colocava no chá da mãe, porque a mãe não conseguia engolir remédio sem alguma coisa doce por perto. Luísa tinha 19 anos e uma beleza que parecia quase um fardo, daquele tipo que chama a atenção sem que a pessoa queira, que faz estranhos pararem na rua e velhos se lembrarem da juventude, e jovens perderem o fio do pensamento no meio da frase. Cabelos negros e ondulados caíam pela cintura quando ela os soltava, que era raramente, porque em casa de pouca posse, os cabelos ficam presos para não atrapalhar o serviço. Olhos cor de mel que faiscavam de uma inteligência que ela tentava apagar quando percebia que estava sendo olhada com má intenção. Sorriso que escapava sozinho quando algo a surpreendia, curto, luminoso, como relâmpago no céu seco. Ela cuidava da mãe acamada, bordava panos para fora para juntar algum dinheiro, cantarolava baixinho enquanto trabalhava as agulhas, e acreditava, com a ingenuidade de quem ainda não foi traída pelo sangue, que o futuro traria algo bom. Não sabia que o perigo morava debaixo do mesmo teto. Eurídice Cordeiro Maia tinha 31 anos, e um rosto que o mundo havia tratado com a indiferença que reserva para as mulheres que nunca são chamadas de bonitas. Ela trabalhava tanto quanto Luísa, às vezes mais, mas ninguém parava para olhar. Ninguém sorria ao cruzar com ela na rua. Ninguém enviava recados pela vizinhança perguntando se a filha mais velha de Dona Inocência ainda estava solteira. A amargura cresceu dentro dela como raiz de mandacaru, devagar, funda, dura, impossível de arrancar sem arrancar junto um pedaço da terra. E a cada dia que Luísa florescia ao seu lado, alguma coisa em Eurídice apodreceu mais um pouco, silenciosamente, como fruta que amadurece no escuro e não presta. Luísa nunca percebeu, nunca imaginou que o sangue poderia sentir aquilo de sangue. Foi numa quinta-feira de sol a pino que Eurídice agiu. Sentou na frente de Luísa com o rosto composto, o tom de voz carinhoso, e disse que havia conseguido uma oportunidade. Uma fazenda grande no sertão do Ceará, procurava costureira, pagavam bem, o suficiente para comprar o remédio que a mãe precisava por 6 meses sem apertar o orçamento. Luísa ouviu com os olhos brilhando de esperança e perguntou se Eurídice viajaria junto. A irmã mais velha disse que não podia deixar a mãe sozinha, mas que esperaria notícias. Abraçou Luísa com um afeto que nunca havia sido real e viu a irmã pegar a trouxa pequena, com 2 mudas de roupa, o agasalho de lã e o retrato da mãe envolto num pano, e subir na carroça do tropeiro que Eurídice havia contratado. Luísa acenou da carroça com um sorriso. Eurídice acenou de volta, e quando a poeira da estrada engoliu a carroça, ela voltou para dentro e contou os 40 mil réis que havia recebido pelo arranjo. A viagem durou 3 dias. O tropeiro era homem de poucas palavras e menos escrúpulos, que não respondia perguntas e não olhava para o lado. Luísa foi percebendo que algo estava errado, na medida em que o caminho ficava mais longo do que qualquer fazenda de costura precisaria ficar, e em que o homem desviava toda vez que ela perguntava quanto faltava. Chorou na segunda noite, deitada na carroça com o retrato da mãe no peito, sem entender o que havia feito de errado.
Na terceira tarde, quando a carroça parou diante de uma porteira de madeira com uma placa de metal, onde estava gravado Fazenda Pedra Viva, o tropeiro simplesmente disse: "Chegamos." E não disse mais nada. Benedito Ramalho havia passado aquele dia consertando a cerca do lado leste com seu Firmino, quando o menino Zacarias trouxe o aviso de que havia um tropeiro na porteira com uma encomenda. Benedito franziu a testa. Havia recebido uma carta havia 2 semanas, por um intermediário que ele conhecia pouco, dizendo que uma empregada doméstica experiente estaria chegando para trabalhar na fazenda. Ele havia concordado de forma vaga, sem dar muita atenção, porque estava pensando na cerca. Agora, diante da porteira com um papel na mão que seu Firmino havia pegado do tropeiro, Benedito Ramalho ficou imóvel por um longo segundo. Porque o que estava diante dele não era uma empregada doméstica. Era uma moça de 19 anos, de vestido claro com manchas de poeira da viagem, com os pés calçados num par de sandálias que o caminho havia destruído de vez, com os cabelos presos numa trança desfeita, e com os olhos mais vermelhos que Benedito havia visto em muito tempo, olhos de quem havia chorado até não restar mais lágrima. Mas estava de pé, de cabeça erguida, com a dignidade de quem não tem nada mais para perder, e por isso mesmo não vai se curvar. Seu Firmino, ao lado de Benedito, disse baixinho: "Patrão, isso não tá certo." E Benedito, que sempre soube distinguir o certo do errado mesmo quando lhe custava caro, concordou com um aceno de cabeça quase imperceptível. O tropeiro já estava desatando o cavalo para ir embora, quando Benedito chegou até ele e tentou perguntar mais detalhes. O homem encolheu os ombros, disse que havia cumprido o que havia sido contratado para cumprir, e partiu levantando poeira vermelha que o vento carregou para o sul. Benedito ficou com o papel na mão, olhou para ele, depois olhou para Luísa, e então ela falou antes que ele tivesse tempo de encontrar as palavras: "Eu não fui contratada, senhor." A voz saiu firme, mas custou. Dava para perceber no modo como ela engoliu antes de continuar. "Fui vendida. E se o senhor for homem de bem, vai me deixar ir embora." Benedito ficou olhando para ela por um tempo que pareceu durar mais do que devia. Com aqueles olhos castanhos que todo mundo em São Donato do Cerro chamava de frios, mas que agora tinham uma expressão que Luísa não soube classificar. Não era desprezo. Não era pena. Era alguma coisa mais séria, mais honesta. Depois ele disse: "Não fui eu que comprei você. Fui enganado. Mas também não vou te mandar embora no escuro do caminho sem saber onde vai cair." Luísa fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não exatamente confiança, porque aquilo ainda era cedo demais. Mas talvez o primeiro fio de uma possibilidade. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. A casa grande da fazenda Pedra Viva era simples, mas sólida, de madeira escura e pedra talhada à mão, com varanda de frente voltada para o terreiro de terra batida, onde uma pitangueira velha fazia sombra no meio do dia. Por dentro havia sala com mesa rústica e cadeiras de couro, cozinha com fogão a lenha de pedra e prateleiras com latas de mantimento. E 2 quartos, um que era de Benedito e outro que havia sido de sua mãe, e que ficara fechado desde que ela morrera, 2 anos antes. Havia uma lamparina pendurada na viga central da sala, que balançava quando o vento entrava pela fresta da janela, e que espalhava uma luz dourada e trêmula que deixava tudo com a aparência de uma cena de pesadelo, ou de sonho, dependendo de como a noite estava. Naquela primeira noite, Benedito abriu o quarto da mãe sem fazer cerimônia. Mandou seu Firmino levar um balde de água, uma toalha limpa e um par de chinelos que havia sobrado de alguém. E disse para Luísa que o quarto era dela enquanto precisasse. Ela ficou na porta do quarto olhando para aquele espaço simples mais limpo, com a cama de madeira com colchão de palha, o criado mudo com uma jarra de porcelana e uma vela já acesa, e a janela pequena que dava para o quintal onde um pé de manjericão crescia sem ser pedido. Não disse obrigada naquele momento. Disse mais tarde na cozinha,
quando Benedito pôs à mesa um prato de feijão com farinha e um pedaço de rapadura. "Obrigada", disse ela, e a palavra saiu com um peso que não era comum, como se fosse a primeira vez em muito tempo que ela a dizia para alguém que havia feito algo de verdade. Ele acenou com a cabeça sem parar de comer. "Amanhã você me conta o que quiser contar. Hoje só descansa." Ela não respondeu, mas comeu o feijão até o fim, coisa que não havia feito em 3 dias de viagem, porque o estômago fechado de medo não aceita comida direito. Naquela noite, Luísa se deitou com o retrato da mãe encostado na parede ao lado da jarra e ficou ouvindo os grilos da noite, e o mugido distante do gado, e o rangido de alguma madeira da casa que se movia com o vento frio da madrugada, e pensou que havia dormido em lugares piores. Nos dias que se seguiram, a situação entre eles era de um desconforto honesto que ambos respeitavam sem combinar. Benedito saía antes do sol, voltava para o almoço rápido, sumia até o entardecer. E quando sentava na varanda com o terço nas mãos, era como se estivesse se comunicando com alguém que não estava ali. Luísa tentava ocupar as mãos com o que podia. Varreu a casa sem que ninguém pedisse, lavou os pratos depois das refeições, ajudou seu Firmino a descascar a mandioca que seria cozida para o jantar, e quando encontrou uma linha e agulha num canto da cozinha, ficou horas bordando o pano de prato com ponto de cruz, porque era isso que sabia fazer melhor do que qualquer outra coisa. A cidade de São Donato do Cerro, que tinha olhos em cada cerca e ouvidos em cada folha seca, começou a murmurar antes mesmo de uma semana. Na venda do seu Horácio, onde os homens compravam sal e as mulheres ficavam mais tempo do que o necessário, as conversas corriam baixas e rápidas como cobra em pedra quente. Disseram que o ferro recebeu uma moça como pagamento, disse uma mulher de cabelos brancos enquanto escolhia farinha com a ponta dos dedos. Um absurdo desses ainda acontecendo, resmungou o seu Horácio atrás do balcão, balançando a cabeça com o ar de quem não vai fazer nada, mas precisa demonstrar que reprova. Dona Perpétua, a comerciante de armarinhos que morava a 3 casas da praça e que tinha uma capacidade impressionante de transformar suspeita em certeza, foi a mais eloquente de todos. "Moça de vida fácil", ela disse para quem quisesse ouvir, que eram muitos, entregue a um homem sozinho no meio do nada. Isso não pode ter outra explicação. E o padre Eleutério, que pregava sobre compaixão todos os domingos, mas praticava o julgamento todos os outros dias da semana, confirmou a versão de Dona Perpétua com o silêncio pesado de quem sabe muito e fala pouco, mas deixa o pouco pesar muito. Benedito não era homem de se justificar para quem não havia perguntado a verdade. E Luísa, que havia aprendido desde cedo a sobreviver ao olhar dos outros porque ser filha de pai falecido e mãe acamada e bonita demais para o tamanho da miséria, já era razão suficiente para olhares. Baixava a cabeça quando ia ao armazém com a lista de seu Firmino e levantava quando voltava para a fazenda, onde ao menos ninguém a chamava de coisa. O velho capataz havia decidido gostar dela logo na segunda manhã, quando a viu levantando às 5 da manhã para atear o fogo do fogão, antes que qualquer um da fazenda acordasse. E desde então tratava-a com aquela gentileza discreta de quem reconhece caráter quando vê. "Moça boa", ele disse para Benedito certa tarde, enquanto os dois consertavam o freio da carroça. "Trabalhadeira, respeitosa." Benedito não respondeu, mas também não discordou. Foi na segunda semana que aconteceu o primeiro momento de verdade. Luísa havia encontrado na prateleira da cozinha um saco de açúcar mascavo e farinha de trigo, e tinha feito, sem pedir licença, um bolo de mel que pôs para assar no forno de barro do quintal. Quando Benedito entrou pela porta do fundo depois de um dia longo no curral, o cheiro de bolo assado era o último que ele esperava encontrar. Ficou parado na porta da cozinha, olhando para ela com a colher de pau na mão e o avental improvisado de uma toalha amarrada na cintura. E por uma fração de segundo, o rosto dele abriu para alguma coisa que ele fechou imediatamente, mas não rápido o suficiente para que ela não visse. "Espero que não tenha problema",
disse Luísa, sem desviar o olhar. Vai sobrar para a semana. Benedito tirou o chapéu e pendurou no gancho da parede. Não tem problema, disse ele. Sentou à mesa e comeu 2 pedaços sem que ninguém precisasse pedir. Naquela tarde, depois do jantar, quando o sol havia se deitado e a lamparina espalhava seu dourado trêmulo pela sala, Luísa sentou na cadeira de couro encostada na parede e começou a falar. Não planejou. Simplesmente começou olhando para a chama da lamparina, como se falar para o fogo fosse mais fácil do que falar para alguém. Contou sobre Eurídice, sobre a história da costureira que nunca existiu, sobre o tropeiro que não respondeu perguntas, sobre os 3 dias de viagem chorando no meio da noite. A voz saiu embargada nos momentos mais duros, mas ela não parou, porque parar era pior. Ela é minha irmã, disse Luísa no fim. E esse final foi o mais difícil de todos, porque a voz falhou de vez naquelas 4 palavras. Eu sempre acreditei que ela me queria bem. Benedito ficou ouvindo sem interromper. A lamparina balançou com uma brisa que entrou pela janela. Depois, quando ela parou de falar, ele ficou um longo momento olhando para as próprias mãos abertas sobre a mesa. As mãos grandes e calejadas que sabiam mais de arado do que de afeto, e disse: minha noiva morreu antes do casamento. Desde então achei que não merecia mais nada bom. Era a primeira vez em 6 anos que ele havia dito aquilo em voz alta. Luísa ergueu os olhos do fogo da lamparina e olhou para ele com aquela cor de mel que enxergava além do que os outros mostravam, e respondeu devagar: a gente fica em dívida com a própria dor quando não conta ela para ninguém. Benedito não respondeu. Mas o silêncio que veio depois era diferente de todos os outros silêncios daquela casa. Era um silêncio que carregava entendimento. E entendimento, às vezes, é a forma mais próxima que o amor tem de se apresentar antes de dizer o nome. E meu amigo, minha amiga, o que nenhum dos dois sabia é que a cidade estava prestes a fazer o pior que cidades pequenas sabem fazer: tomar o que não é seu para julgamento e construir condenação, onde havia apenas bondade. O sertão em outubro tem aquela luz de fim de tarde que faz a poeira vermelha virar ouro, por uns 15 minutos, antes de tudo escurecer de vez. Era nessa hora que Luísa gostava de sentar nos degraus da varanda, com o bordado nas mãos, e ouvir os sons que a fazenda fazia quando parava de trabalhar. O mugido manso do gado voltando para o curral. O relincho breve do cavalo baio de Benedito, Trovão, que ela havia aprendido a reconhecer entre todos os outros sons. O vento batendo na aba do telhado de palha, que precisava de conserto. E às vezes, perto do entardecer, a voz baixa de Benedito dando instrução para Zacarias, ou Anselmo, uma voz que ela havia aprendido a reconhecer também. Não porque fosse alta ou imponente, mas porque era consistente. Sempre no mesmo tom, sempre com o mesmo peso de quem sabe o que está dizendo. Naquelas semanas, algo havia mudado entre eles de forma silenciosa e constante, como o nível da água num tanque que está enchendo por baixo. Benedito havia começado a deixar no fogão, quando saía antes do sol, uma tigela com as sobras do jantar coberta com um pano, para que ela não passasse fome antes de terminar de acender o fogo. Ela havia começado a deixar o café feito e quente quando ele voltava do curral ao meio-dia, sem que alguém pedisse. Eram gestos pequenos, quase invisíveis, mas que seu Firmino notava e que os peões notavam, e que nenhum dos dois falava porque havia um tipo de respeitosa cumplicidade no silêncio de quem testemunha algo delicado nascendo. Certo dia, Benedito voltou do pasto com um corte no braço direito, onde o arame farpado havia passado de raspão. Entrou pela cozinha segurando o braço com a outra mão, tentando não deixar sangue no assoalho. Luísa viu na mesma hora. Senta, ela disse, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Ele sentou. Ela foi até o armário de onde sabia que ficavam os panos, porque havia organizado os armários na segunda semana. Pegou um mais limpo, umedeceu com água do balde e se ajoelhou diante da cadeira dele para limpar o corte. Benedito ficou imóvel, olhando para o topo da cabeça dela, para os cabelos negros que haviam escapado da trança.
e sentiu alguma coisa que não sentia há 6 anos. Não era só gratidão. Quando os dedos dela tocaram sua pele para apertar o curativo improvisado, ele virou o rosto para o lado como se precisasse olhar pela janela. Mas o que ele via pela janela não era o quintal. Era um ponto qualquer muito além do quintal. Pronto, ela disse. E quando se levantou e os dois ficaram por um segundo perto demais, o cheiro dela era de sabão caseiro e ervas. E ele deu um passo para trás devagar, como alguém que recua de uma beira. Ela abaixou o olhar. Ele pegou o chapéu. E os dois fingiram que a coisa mais interessante do mundo era o que cada um tinha para fazer nos próximos 5 minutos. Mas o julgamento de fora não tinha essa delicadeza toda. Eurídice havia gastado os 40 mil réis em 15 dias. Parte em remédio para a mãe, que havia piorado muito na ausência de Luísa. Parte em coisas que ela não sabia bem explicar. E havia descoberto que cuidar de uma pessoa doente sozinha era infinitamente mais difícil do que ela havia imaginado nos seus planos de inveja. Então fez o que os covardes fazem quando a própria maldade começa a custar caro. Foi em frente e mentiu mais alto. Chegou em São Donato do Cerro com uma história completamente diferente da real. Dizia que a irmã havia fugido de casa por conta própria para viver com um homem, que havia abandonado mãe doente por escolha, que havia envergonhado a família, e que ela, Eurídice, a irmã virtuosa e sofrida, havia viajado aquela distância toda para trazer a perdida de volta. Era mentira do começo ao fim, mas era mentira bem contada, com olhos marejados e voz que tremia nas partes certas. E a cidade de São Donato do Cerro, que já havia construído sua própria versão da história, recebeu a versão de Eurídice como confirmação do que já suspeitava. Padre Eleutério recebeu Eurídice no presbitério e ouviu a história toda com o rosto de quem ouve confissão, grave e compenetrado. Dona Perpétua a recebeu na sala de visitas e serviu café com bolo de fubá, e tomou nota mental de cada detalhe para a redistribuição posterior. E o delegado Aristeu Calixto, homem gordo e de voz fina que devia favores a Eurídice por razões que ninguém explicitava, mas que tinham a ver com uma dívida de jogo de alguns anos atrás, que ele nunca havia conseguido pagar de outra forma, concordou em visitar a fazenda Pedra Viva com uma intimação lavrada de afogadilho. Benedito estava no terreiro quando o cavalo do delegado entrou pela porteira. Ficou de pé, com as mãos na cintura, e esperou. Aristeu Calixto desceu do cavalo com o ar de quem vem cobrar dívida, e entregou o papel com uma mão estendida e nenhuma explicação. Benedito leu devagar, com aqueles olhos que a cidade chamava de frios, mas que agora tinham uma expressão que o delegado leu errado como submissão. Depois levantou a cabeça. Ela não é minha para devolver, disse ele com a voz de quem não está levantando a voz porque não precisa. Ela é pessoa. Se quer saber o que ela quer, pergunte a ela. O delegado estreitou os olhos. Benedito, eu tenho uma queixa formal. Pergunte a ela. Ele repetiu. E havia algo naquele tom que fez o delegado engolir o resto da frase. Luísa estava na varanda quando Aristeu Calixto virou para ela com aquele ar de autoridade que os homens fracos usam quando têm um cargo para apoiar o peso. Sua irmã quer que você volte, moça. Luísa colocou o bordado sobre os joelhos com calma e ergueu os olhos. Não volto, disse ela, a voz inteira. As 3 sílabas claras como água funda. O delegado ficou parado por um momento, como quem não esperava que fosse tão simples assim. E depois montou no cavalo e foi embora sem dizer mais nada. Mas Eurídice, que havia ficado esperando na cidade, ficou furiosa quando soube do resultado. E fez então a pior ameaça de todas. Daria queixa formal de rapto, crime que poderia custar a Benedito a fazenda e a liberdade. A ameaça correu a cidade como fogo em palha seca. Seu Firmino ouviu na venda e voltou para a fazenda com o rosto fechado de quem traz notícia ruim. Benedito ouviu sentado na varanda, com o terço nas mãos. Quando seu Firmino terminou de falar, houve um silêncio longo que o vento encheu com o barulho das folhas da pitangueira batendo umas nas outras. Depois Benedito disse,
com a voz baixa de quem tomou uma decisão. Então vai ter que ser na justiça. Luísa estava na janela da cozinha e havia ouvido tudo. Fechou os olhos por um momento, e quando os abriu havia uma determinação neles que era mais velha do que seus 19 anos. Mas havia também algo que ela não queria mostrar, que era medo. Não por ela, por ele. Naquela noite, depois do jantar, quando seu Firmino e os peões já haviam ido para o alojamento e a lamparina estava baixa, Luísa disse para Benedito que ele não precisava fazer aquilo, que ela poderia ir embora, que seria mais simples assim. Já causou problema demais por minha causa, disse ela olhando para a mesa. A cidade falando, o delegado na sua porta. Benedito ergueu os olhos dela para o rosto sem pressa. Você não causou problema nenhum. Foi a mentira que causou. E mentira, eu não deixo ficar de pé na minha propriedade. Houve uma pausa. Nem fora dela. Ele acrescentou, e aquilo ficou pairando no ar da cozinha como fumaça do fogão que ainda não havia se dissipado, pesado e presente. E meu amigo, minha amiga, o que Benedito Ramalho não sabia, naquele momento em que a ameaça de Eurídice pesava sobre a fazenda como nuvem de chuva que não vem, é que a salvação já estava dentro da sua própria casa. Esperando há 15 anos atrás de um painel de madeira num quarto que ninguém havia entrado direito desde que o pai morreu. A noite que mudou tudo começou com um cheiro. Era quase meia-noite quando Luísa acordou com o nariz ardendo, aquela queimação seca de fumaça que o corpo reconhece antes da mente. Sentou na cama, olhou pela janela e viu o brilho alaranjado vindo do paiol do lado direito do terreiro. Raio! O temporal havia chegado às 10 da noite, trovões rolando pelo céu do sertão como barris vazios, e um raio havia caído no paiol, e a madeira ressequida havia pegado como papel. Luísa não gritou. Pulou da cama, enrolou os pés nos chinelos, pegou os 2 baldes que estavam na cozinha e correu para o poço. Benedito havia acordado segundos depois, e quando chegou ao terreiro já encontrou Luísa puxando a corda do poço com as 2 mãos. Trovão está no estábulo, ele disse. E ela entendeu sem precisar de mais palavras porque já sabia que Trovão era o cavalo baio que dormia no estábulo do lado direito. Exatamente na direção em que o fogo estava começando a se alastrar. Os 2 trabalharam lado a lado durante mais de 1 hora. A chuva ajudou na hora mais crítica, descendo pesada de uma vez como o sertão às vezes faz quando decide chover, sem aviso e sem moderação. Quando o fogo cedeu de vez, o paiol havia perdido metade, mas o estábulo estava intacto. E Trovão estava no fundo, nervoso, mas inteiro. Luísa estava sentada no chão lamacento do terreiro com as mãos abertas sobre os joelhos. Havia 2 pontos queimados nas palmas, onde havia segurado a corda molhada por cima das brasas que espalhavam faíscas. Benedito chegou até ela, se ajoelhou no chão sem pensar 2 vezes. Pegou as mãos dela e começou a limpar os pontos queimados com um pedaço do pano que havia arrancado da camisa, com uma delicadeza que não se esperaria de mãos tão grandes. O cheiro era de fumaça e terra molhada e chuva recente. Ela olhou para ele enquanto ele cuidava das mãos dela, com aquela expressão que era ao mesmo tempo gratidão e algo que não tinha nome ainda. Dói? Ele perguntou sem levantar os olhos. Não muito. Ela respondeu que era mentira, mas era o tipo de mentira que não machuca ninguém. Quando terminou de limpar, ele ficou com as mãos dela nas suas por um segundo mais longo do que o necessário. Depois, soltou devagar e ficou de pé, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Ela aceitou. E quando ficaram de pé no terreiro encharcado, com o céu começando a clarear lá longe no leste, e as poças refletindo o que restava da lamparina que ainda ardia dentro da casa, nenhum dos 2 foi para dentro imediatamente. Ficaram ali por um momento, ombro a ombro, olhando para as brasas mortas do paiol. Obrigada, ele disse, e essas 2 palavras carregavam mais do que o agradecimento pelo fogo. Ela sentiu, mas não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça uma vez, devagar, e foi para dentro. Foi na manhã seguinte que seu Firmino fez a descoberta. Havia começado a reforma do quarto do falecido pai de Benedito.
uma obra atrasada há 3 anos, que o patrão havia autorizado depois do incidente do fogo, porque o quarto ficava encostado no paiol, e a fumaça havia entrado pelas frestas. Retirava as tábuas do painel de madeira da parede de fundo quando uma delas cedeu de forma estranha, revelando um espaço entre a parede de pedra e o painel que alguém havia construído com intenção de esconder algo. Dentro do espaço, envolvida num pano de couro encerado já amarelado pelo tempo, havia uma caixa de metal com tampa afivelhada. Seu Firmino chamou Benedito sem abrir a caixa, porque era homem que respeitava o que não era dele. A caixa chiou quando Benedito forçou a tampa enferrujada com a faca. Dentro havia cartas dobradas, um rosário de prata enegrecida e, embaixo de tudo, um envelope grosso selado com lacre vermelho já partido, que revelava um documento dobrado em 3 partes, com fita de cartório e carimbo oficial. Era um testamento. Assinado pelo coronel Eurico Maia, de Vila da Ribanceira, datado de 1908. Benedito leu devagar, com seu Firmino ao lado, e foi na 3ª linha do 2º parágrafo que sentiu o coração disparar de um jeito que não havia disparado desde que havia lido a carta, que dizia que Dalva havia morrido. O coronel Eurico Maia, pai de Luísa e Eurides, havia comprado, antes de empobrecer, uma gleba de terra no sertão do Ceará que incluía uma área encostada na fazenda Pedra Viva. Havia comprado quando a terra era barata, e havia registrado no cartório da cidade vizinha, cujo tabelião havia morrido sem sucessor, e cujo cartório havia fechado sem que ninguém se lembrasse de verificar o que estava nos registros. O testamento deixava tudo para as 2 filhas em partes iguais, mas com uma cláusula que o coronel havia pedido ao tabelião, provavelmente porque conhecia a diferença de temperamento entre as filhas. Se uma das herdeiras fosse declarada indigna por ato comprovado contra a outra, sua parte passaria integralmente à irmã prejudicada. O documento estava intacto. O registro original estava ali, com fita e selo e assinatura de tabelião. Benedito ficou parado por um longo momento, olhando para o papel, com o sol da manhã entrando pela janela do quarto velho e batendo na tinta desvanecida do testamento como se iluminasse de propósito. Depois foi até a sala, onde Luísa estava bordando na cadeira de couro, e disse: "Preciso te mostrar uma coisa." Ela ergueu os olhos. Ele pôs o documento sobre a mesa diante dela. Luísa leu. E quanto mais lia, mais pálida ficava, não de tristeza, mas daquele tipo de palidez que vem quando a realidade que estava distorcida de um lado se endireita de uma vez. Quando terminou, ficou um tempo longo com os olhos no papel sem falar. Depois disse, com a voz que saiu menor do que ela queria: "Meu pai deixou terra." Não era pergunta. Era uma constatação que ela estava colocando no mundo pela primeira vez, testando o peso daquilo. "Encostada na minha", disse Benedito. Ela levantou os olhos para ele. Havia no olhar de Benedito alguma coisa que ela não havia visto antes, que era urgência, mas não era urgência fria. Era a urgência de quem finalmente tem nas mãos uma forma de fazer o certo de maneira que o certo não possa mais ser ignorado. "O testamento tem uma cláusula", ele continuou, e explicou. Quando terminou de explicar, o silêncio que veio depois tinha uma textura diferente dos outros silêncios daquela casa. Era o silêncio de 2 pessoas, percebendo ao mesmo tempo que o chão havia mudado de posição sob os pés delas. "O que vai fazer?" perguntou ela. Ele dobrou o documento com cuidado, colocou de volta no envelope e disse: "Vou chamar o tabelião de Riacho Fundo para vir até aqui autenticar. E no sábado, na missa, vou pedir a palavra ao padre." Luísa abriu a boca para dizer que não precisava fazer aquilo por ela, que já havia custado demais, mas ele ergueu a mão com aquela firmeza calma que ela havia aprendido a reconhecer. "Não é só por você", disse ele. "É porque a mentira não fica de pé na minha propriedade. E a sua reputação faz parte da minha propriedade agora." Aquela última frase ficou entre eles como brasa viva. Luísa não respondeu. Mas quando ele saiu do cômodo, ela colocou a mão sobre o documento e ficou assim por um momento, com os olhos fechados,
como quem faz uma promessa que não tem palavras. Naquele mesmo dia, Benedito montou em Trovão e foi até Riacho Fundo, cidade a 2 horas de cavalo, onde vivia o novo tabelião da região, homem chamado Nascimento Cavalcante, que havia herdado o cartório do tio, e que, por sorte ou por destino, havia guardado os registros antigos, inclusive os do cartório fechado de Vila da Ribanceira. Nascimento Cavalcante leu o testamento original com os óculos de lente grossa, e depois comparou com os registros da sua caixa de arquivo, e ficou em silêncio por quase 5 minutos. Depois disse: "Está tudo certo. O registro existe. Autenticamos." E combinou de estar na missa do sábado. Ninguém em São Donato do Cerro jamais esqueceria aquela manhã de sábado de novembro. O sol estava alto e claro, sem nuvem nenhuma, como se o céu tivesse decidido fazer boa iluminação para o que estava por vir. A igreja estava cheia, porque o mês de novembro tinha a missa dos finados, e a frequência era sempre maior. Eurídice estava presente, sentada na primeira fileira do lado das mulheres, com um xale preto e o rosto de quem acredita ter vencido. Ao fundo, quase encostada na parede dos fundos, estava Luísa, com o vestido mais limpo que tinha, os cabelos presos com um pente de tartaruga que seu Firmino havia encontrado dentro da caixa de metal, junto com o testamento, e que Benedito havia dito que era dela de direito. E na entrada da nave, com a caixa de metal embaixo do braço e Nascimento Cavalcante ao lado, estava Benedito Ramalho Ferro. O padre Eleutério estava terminando o sermão sobre a virtude da misericórdia, que era irônico, quando Benedito levantou a mão e pediu a palavra. O padre franziu o senho. "Após a missa, filho." "Não", disse Benedito com aquela voz que não precisava ser alta para preencher o espaço. "Precisa ser agora, porque o que tenho a dizer envolve a honra de pessoas que estão nessa nave. E honra não pode esperar a conveniência de ninguém." Houve um murmúrio. O padre olhou para a assembleia, para Benedito, para a caixa de metal, e fez um gesto que era ao mesmo tempo resignação e curiosidade. "A palavra está com o Senhor." Benedito caminhou até o centro da nave, abriu o envelope, começou a ler em voz alta, palavra por palavra, o testamento do coronel Eurico Maia. A voz era firme e clara, sem pressa, sem dramatismo, apenas os fatos lidos com a seriedade que os fatos mereciam. Quando chegou a cláusula de indignidade, o silêncio já era tão denso que se podiam ouvir os grilos lá fora, apesar do sol do meio-dia. Depois, quando terminou de ler, apresentou Nascimento Cavalcante, que confirmou a autenticidade, e então retirou do bolso o recibo dos 40.000 réis. O papel que o tropeiro havia entregado a seu Firmino naquela tarde da chegada de Luísa, e leu também, com o número e as condições e a assinatura de Eurídice na parte de baixo, escrita com uma letra cuidadosa de quem sabia o que estava assinando. Eurídice tentou se levantar. Não porque tivesse algo a dizer, mas porque o corpo age quando é encurralado. Mas as próprias pernas não colaboraram, e ela ficou no banco com o rosto que havia passado da palidez para uma cor que não tinha nome certo. Dona Perpétua, ao lado dela, estava com a mão na boca. O padre Eleutério olhava para o altar como se pedisse orientação divina urgente. E o delegado Aristeu Calixto, que estava no banco dos homens do lado direito, olhou para o chão e manteve os olhos lá porque não havia para onde mais olhar sem encontrar a própria vergonha. "Luísa Cordeiro Maia não fugiu de casa", disse Benedito, com a voz que agora sim havia subido um tom, firme como pedra firme, sem raiva, mas sem margem. "Foi vendida pela própria irmã sem consentimento, sem assinatura, sem direito. E chegou na minha porteira porque não havia mais para onde ir. Eu não a comprei. Fui enganado e tentei fazer o certo." Ele olhou para o centro da nave, para a assembleia toda, com os olhos que a cidade chamava de frios, mas que agora estavam acesos. "E o que essa mulher merece não é o julgamento que essa cidade deu a ela, é a verdade.
e a terra que o pai deixou para ela. A reação da assembleia não foi de aplauso. Foi de algo mais profundo e mais desconfortável, que era o reconhecimento. O tipo de silêncio que acontece quando uma comunidade inteira percebe ao mesmo tempo que errou. E naquele silêncio, Luísa ficou de pé no fundo da nave com as mãos no colo e os olhos marejados, não de tristeza, de alívio. E Benedito, ao centro, não olhava para a assembleia mais. Olhava para ela. O delegado Aristeu Calixto, sem outra saída, lavrou a prisão de Eurídice ainda naquela tarde, em frente à venda do seu Horácio, onde havia um banco e uma mesa para escrever. A acusação foi de estelionato e redução de pessoa, a condição análoga à servidão. Eurídice foi levada de carroça para a cadeia da cidade vizinha sem dizer uma palavra, com o chale preto ainda nos ombros e os olhos olhando para um ponto fixo no chão da carroça, como alguém que finalmente colheu o que plantou e desceu no ponto certo do próprio karma. A semana seguinte trouxe a confirmação do juiz de comarca. 3 anos de reclusão e restituição das terras à herdeira legítima. Debaixo do ipê amarelo, ficava claro que havia alguma coisa de especial naquela árvore, que Benedito havia plantado no quintal dos fundos no ano em que Dalva morreu. Como se plantar algo vivo fosse uma forma de lidar com a perda de algo vivo. Por 6 anos, o ipê havia crescido sem florescer. Benedito havia notado isso, mas nunca comentado, porque havia coisas que um homem do sertão guarda dentro sem procurar explicação. Mas naquele novembro, na semana depois da missa, como se a árvore tivesse esperado por exatamente aquele momento para decidir que era a hora, os galhos cobriram-se de cachos amarelos que amarelavam ainda mais no sol do meio-dia, e que soltavam um perfume suave e insistente que entrava pela janela da cozinha e pela fresta da varanda, e que Luísa ficou parada olhando por um tempo longo na tarde em que percebeu pela primeira vez que a árvore estava florida. Benedito chegou pelo caminho lateral e a encontrou ali, de pé sob os galhos amarelos, com o rosto levantado para a copa, e ficou olhando por um momento sem que ela percebesse. Havia algo naquele quadro: a moça, a árvore, o sol batendo nos cachos amarelos e espalhando luz dourada, que ele não sabia nomear, mas que sabia reconhecer. Era a aparência de algo que estava certo. Então caminhou até ficar ao lado dela e ela se virou sem susto, porque havia aprendido a reconhecer o passo dele também. É linda, ela disse olhando para cima. É a primeira vez que floresce em 6 anos, respondeu ele. Ela olhou para ele. Ele olhou para a árvore. Depois disse com a voz mais baixa do que de costume: Ana, eu não te quero por pena, nem por gratidão, nem porque a cidade acha que devo. Nada disso. Luísa ficou quieta, olhando para ele. Esperou. Sabia que o que estava por vir custava para um homem como ele, que havia guardado tudo dentro por 6 anos, e que o custo valia a espera. Te quero por escolha, disse Benedito Ramalho, e as palavras saíram devagar, pesadas de verdade. Antes de saber de qualquer terra, de qualquer testamento, de qualquer herança. Escolhi quando te vi na porteira. Escolhi cada dia que você ficou quando poderia ter ido. Escolhi quando a cidade inteira me julgou. E não me importei porque a coisa certa não muda de ser certa por causa de opinião alheia. Fez uma pausa. O vento moveu os cachos amarelos acima deles com um som de papel. E escolho agora, sabendo que você tem escolha também. Terra sua, vida sua, futuro seu. Se quiser ir, vai. Se quiser ficar. Ele parou. A mandíbula travou por um segundo, porque até os homens de pedra têm o ponto onde a pedra cede. Se quiser ficar, fica por motivo só. Porque quer. Luísa ficou olhando para ele por um tempo que ela nunca conseguiria medir depois. O sol batia nele de lado e mostrava os primeiros fios brancos que começavam a aparecer nas têmporas. As linhas do trabalho e do tempo no canto dos olhos, as mãos grandes e calejadas abertas ao lado do corpo, que era a postura de quem não está armado, não está protegido, está apenas ali. Então ela disse, com a voz que saiu firme apesar de tudo: Nunca ninguém me deu escolha antes. Minha vida inteira foi decidida por outros.
O que eu ia aprender, onde eu ia morar, quem ia cuidar de quem, onde eu ia parar. Os olhos marejaram, mas não as derrotaram. A primeira escolha que eu tive foi quando disse não volto para o delegado. E a segunda é essa agora. Benedito ficou imóvel. Qual é? Perguntou ele. E havia uma vulnerabilidade naquela pergunta que ele nunca havia deixado aparecer antes. Nunca em 6 anos de pedra e silêncio. Ficar, disse Luísa. Não porque não tenho para onde ir, porque agora tenho. Não porque preciso de abrigo, porque a terra é minha e me dá abrigo. Fico porque quero. Porque nenhum lugar que eu possa ir vai ter o cheiro desse fogão de lenha e o mugido desse gado ao anoitecer, e os seus olhos que a cidade chama de frios, mas que eu sei desde o primeiro dia que são a coisa mais quente que eu já vi. A voz falhou no fim, mas o sorriso que veio junto não falhou. Fico porque você me tratou como pessoa antes de saber de qualquer herança. E isso, Benedito Ramalho, vale mais do que toda a terra do meu pai. Ele não esperou mais nada. Ergueu as 2 mãos e segurou o rosto dela com uma delicadeza que não parecia possível naquelas mãos grandes. E olhou para dentro daqueles olhos cor de mel por um longo segundo, como quem quer ter certeza de que o que está vendo é real e não desaparece se piscar. Depois, devagar, como quem sabe que está tocando em algo precioso demais para ser tratado de qualquer jeito, se inclinou e a beijou. Um beijo breve, reverente, do tipo que sela um pacto que nem o tempo, nem a distância, nem a dor conseguem apagar. Quando acabou, ela ficou com os olhos fechados por um segundo a mais. E depois abriu e riu baixinho. Aquele riso que escapava sozinho e fazia os velhos se lembrarem da juventude. Acima deles, o ipê amarelo balançou os cachos com uma brisa que veio de lugar nenhum, como se a árvore estivesse respondendo. E meu amigo, minha amiga, se você está assistindo com o coração apertado desde o começo, pode respirar agora, porque a história de Benedito e Luísa não terminaria naquele beijo debaixo do ipê. Estava apenas florescendo. A cidade de São Donato do Cerro foi mudando de tom nas semanas que se seguiram, do jeito que as cidades pequenas mudam quando a narrativa dominante desmorona e não tem mais como ser reconstruída. Dona Perpétua foi a primeira a pedir desculpas publicamente, na frente de pelo menos 12 pessoas que a ouviram na praça numa tarde de feira, com aquela voz que ela usava para contar história, mas desta vez, com o rosto que ela usava para se envergonhar, que era um rosto que a maioria das pessoas nunca havia visto antes. Eu julguei sem perguntar, disse ela, e não acrescentou mais nada, que era mais honesto do que qualquer explicação longa teria sido. O padre Eleutério escreveu em seu caderno particular, naquela mesma semana, que havia falhado em buscar a verdade antes de construir o julgamento, e que aquilo seria tema do próximo sermão sobre humildade, que era um sermão que ele havia dado muitas vezes, mas que desta vez teria uma referência que ele guardaria consigo pelo resto da vida. O delegado Aristeu Calixto não pediu desculpas, pediu transferência para outra comarca. Foi atendido em fevereiro do ano seguinte, e São Donato do Cerro não o estranhou. O casamento de Benedito Ramalho Ferro e Luísa Cordeiro Maia aconteceu numa manhã de sábado de dezembro, quando as primeiras chuvas do final do ano haviam começado a cair, e o sertão do Ceará estava fazendo aquela coisa que o sertão faz quando chove depois de muito tempo, sem chover, que é verdear com uma velocidade que parece impossível, como se a terra estivesse esperando apenas por permissão. A cerimônia foi debaixo do ipê amarelo, que havia florescido mais ainda com as primeiras chuvas, e estava com os cachos mais dourados do que nunca, perfumando o quintal inteiro com aquele aroma que Luísa havia aprendido a associar com a noite em que tudo havia mudado. Padre Eleutério celebrou a missa, porque havia pedido para ser ele mesmo, que era uma forma de reparar que ele sabia reconhecer. Seu Firmino estava de padrinho, com um paletó de linho branco que Benedito havia mandado fazer em Riacho Fundo, o cabelo branco todo penteado, o rosto mais sorridente do que qualquer pessoa havia visto nele em 30 anos de serviço. E sentada numa cadeira ao lado da pitangueira do terreiro,
transportada da vila da Ribanceira com todos os cuidados possíveis, numa carroça forrada com colchão, estava Dona Inocência, a mãe de Luísa, que havia melhorado de saúde nas últimas semanas, de uma forma que o médico de Riacho Fundo atribuiu a melhora de ânimo, que é o que os médicos dizem quando a alegria cura o que a medicina não consegue. Ela estava pálida, mas de olhos abertos, com as mãos segurando o terço de madrepérola que havia pertencido à própria mãe dela. E quando viu Luísa aparecer na varanda com o vestido de algodão branco e o chale azul que havia sido da mãe de Benedito, colocado nos ombros dela por Benedito mesmo antes da cerimônia, com uma formalidade terna, que os dois entenderam sem precisar explicar, Dona Inocência fechou os olhos e abriu um sorriso que dizia tudo o que as palavras não conseguiriam. Os votos foram simples porque Benedito era homem de poucas palavras, e Luísa havia aprendido a valorizar o que era dito com intenção, em vez do que era dito com abundância. Ele disse: "Prometo tratar você como a pessoa que você é, todos os dias, mesmo nos dias em que for difícil." Ela disse: "Prometo não esquecer que a escolha importa mais do que a necessidade." O padre Eleutério os abençoou com uma voz que tinha alguma coisa de quem está cumprindo penitência e de quem está genuinamente contente de cumprir aquela penitência específica. A cidade inteira estava presente, não mais para julgar, para celebrar. E havia uma diferença que todos sentiam no ar, no jeito como as pessoas chegavam sem o olhar de soslaio do começo, sem o murmúrio de canto. Chegavam de frente, com cumprimentos que eram reais. 6 meses depois, a Fazenda Pedra Viva, agora rebatizada de Pedra Viva das Flores em cerimônia simples numa tarde de domingo, com um pé de ipê pintado na placa nova de madeira por mão de seu Firmino, que ainda tinha o traço firme apesar da idade, era irreconhecível para quem a havia conhecido nos anos de solidão de Benedito. As terras herdadas por Luísa, encostadas às da fazenda, haviam sido incorporadas e estavam sendo trabalhadas com cuidado. O capim voltando verde com as chuvas de dezembro e janeiro, o gado engordando no pasto novo, o laranjal que o sol havia teimado em ressecar mostrando os primeiros botões de fruto novo, que Benedito olhava, com uma expressão que ninguém havia visto nele antes, que era espanto alegre. A casa havia crescido também. 2 cômodos novos, paredes de pedra e taipa, chão de barro batido, com uma janela maior na cozinha que deixava entrar mais luz, e que Luísa havia emoldurado com um bordado de ponto de cruz que levou 3 semanas para terminar, e que mostrava um ipê florescido, que você reconhecia mesmo sem ter visto o original. Seu Firmino morava num cômodo dos fundos que havia sido reformado especialmente, com uma rede nova e uma mesa para ele colocar as coisas. Zacarias e Anselmo haviam recebido aumento e suas próprias parcelas de terra para plantar o que quisessem nas beiradas. E numa tarde de março, quando o sol ainda era quente mas a brisa da tarde já tinha algo de prometedor, Luísa chamou Benedito da varanda com uma voz que ele parou de fazer o que estava fazendo, e foi na mesma hora, porque havia aprendido a reconhecer os tons da voz dela melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Ela estava na cozinha, com as mãos sobre a barriga ainda plana, e olhou para ele com aqueles olhos cor-de-mel que tinham a capacidade de dizer coisas que a boca ainda estava organizando. Ele ficou parado na porta da cozinha. Esperou. Ela disse: "Benedito, a Pedra Viva vai ter mais um habitante." Houve um silêncio de 2 segundos, que foram os 2 segundos mais cheios de tudo que Benedito Ramalho Ferro havia vivido em 32 anos. Depois ele fechou os olhos por um momento, como quem absorve. E quando os abriu havia neles alguma coisa úmida que ele não tentou esconder. Atravessou a cozinha, tomou ela nos braços com um cuidado que não havia aprendido de ninguém, mas que estava ali de alguma forma. E ficou assim por um tempo sem dizer nada, porque nada que pudesse dizer seria suficiente para o que estava sentindo. E naquele abraço, no meio da cozinha da Fazenda Pedra Viva das Flores, com o cheiro de café forte no ar, e o mugido do gado chegando do pasto, e o vento fazendo os cachos do ipê balançarem lá no quintal, o relógio de parede da sala grande,
que havia parado na hora exata em que Dalva morreu 6 anos antes, e que ninguém nunca havia conseguido consertar, simplesmente voltou a andar sozinho. Como se o tempo houvesse decidido que já era a hora. A lição de São Donato do Cerro, naquele 1923, ficou gravada na memória da cidade por gerações. Não como moralidade pregada em sermão, mas como história vivida, que é o único tipo de lição que realmente transforma. Onde havia apenas inveja suficiente para destruir o que era mais bonito, floresceu a prova de que a beleza verdadeira não é a que cega quem a vê, mas a que ilumina quem a carrega com dignidade. Que nenhuma cicatriz imposta por quem deveria amar nos define para sempre. E que o amor de verdade não chega para salvar ninguém, mas para caminhar junto com quem já aprendeu, no próprio sangue, o preço de existir sem se curvar. Benedito Ramalho Ferro, que a cidade chamava de ferro, provou que o metal mais duro pode derreter no contato com a coisa certa, e que derreter não é fraqueza. É a forma que o amor encontra de entrar. E Luísa Cordeiro Maia, que havia chegado numa porteira poeirenta com 2 pontos queimados nas palmas, e o rosto de quem já secou todas as lágrimas, provou que a mulher que sobrevive ao abandono do próprio sangue é capaz de florescer em qualquer pedra que decida a receber com honestidade. Assim se encerra a história de Benedito e Luísa, e da fazenda Pedra Viva das Flores. Uma história de inveja que tentou apagar a luz, e de amor que floresceu exatamente onde alguém tentou plantar trevas. Agora me diz, o que você achou desse final? Quem estava torcendo desde o começo para que esses dois se encontrassem de verdade? Deixa nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Cada like ajuda a gente a levar essas histórias para mais pessoas que precisam de um pouco de esperança no dia. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100. Nara é 0 inscritos, porque tem muita história boa ainda por vir, e você não vai querer perder nenhuma. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro existe, mesmo quando a vida fez de tudo para provar o contrário, e não vai embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. História de sertão, de superação, de gente que caiu e se levantou. Nos vemos lá.